Boa noite. Estamos em mais uma live do canal Med Music TV e eu hoje estou aqui em companhia da minha amiga Débora Azevedo. Nós vamos falar sobre um tema bastante complexo, que envolve as terapias dialógicas e as terapias cerebrais corporais. E eu gostaria de dar boas-vindas a Débora, primeiramente. Boa noite, eu agradeço o convite, André, muito legal da sua parte essas iniciativas, essas conversas. Eu perguntaria para a Débora como que foi o seu percurso das terapias dialógicas, das terapias fenomenológico-existenciais, até você chegar a essa abordagem cérebro-corpo. Como que foi para você esse percurso? Descreva um pouquinho, se puder. Muito bem. Primeiro, eu sou psicóloga clínica, né? E a minha abordagem dentro da psicologia é a fenomenologia existencial. Então, depois que eu me formei em psicologia, eu fiz um curso de especialização e formação, né? Para definir, então, qual que é a abordagem que eu tenho de homem e de mundo para atender o paciente, né? A partir daí, eu fui fazer também a vida acadêmica, fui fazer mestrado em educação, e aí a gente, dentro da vida acadêmica, acaba ficando muito teórico, né? Então, a fenomenologia, como é uma abordagem que vem diretamente da filosofia, a gente acaba estudando muita filosofia, né? Então, quando a gente fala de fenomenologia existencial, aí a gente estuda tanto a fenomenologia, que é um método, né? O método de fazer, então, ciência, o método de fazer ciência humana, o método de você aplicar também a psicologia clínica, vamos dizer assim, né? E também estudei o existencialismo, né? Que é o modo de você entender o homem. E também o existencialismo, assim como a fenomenologia, é uma abordagem muito filosófica, muito teórica, né? Com isso, eu fui ficando dentro de uma abordagem, fenomenologia existencial, bastante teórica. E quando eu digo do bastante teórico, é sempre uma abordagem que está dizendo muito do caráter conteudista, do caráter analítico, né? Que aí a gente chega também na questão da hermenêutica, né? Com caráter analítico, interpretativo. Então, o modo de fazer clínica por essa abordagem é sempre muito analítico, né? Tanto que na nossa formação a gente pode dizer que nós somos analistas existenciais, né? Analista da existência. É um modo de fazer a psicologia clínica, atender o paciente, né? E foi assim que eu fui me desenvolvendo dentro da psicologia. Até o dia que uma colega minha, que é psiquiatra, né, me encaminhou uma paciente, e essa paciente tinha passado por uma técnica diferente, tá? Que chama brain spotting, e ela ficava assim para mim, ela veio para fazer terapia comigo, essa paciente, ela fazia o tratamento psiquiátrico com essa colega e veio para fazer terapia. Aí ela ficava, ai, Débora, você tem que conhecer, é impressionante, você tem que conhecer, é impressionante, você tem que... Você sabe como é, né, André? A gente que é muito acadêmico, né, fica sempre suspeitando de tudo que é novo, né? Ai, será isso, né? Ai, será que é ético? Ai, será que é cientificamente comprovado? Ai, será? Então, é difícil para a gente que está muito teórico, muito dentro, né, do mundo acadêmico, até às vezes se abrir para essas coisas novas e diferentes, né? Aí eu fui pesquisar para ver, antes de fazer, né, o curso, porque essa minha paciente estava pedindo, né? Você tem que conhecer, ela também é psicóloga, essa paciente. Né? Aí, antes de fazer o curso, eu fui tentar buscar ver o que era e descobri que tinham vários médicos, vários psiquiatras já usando essa técnica. Às vezes eu vou chamar de técnica, às vezes eu vou chamar de ferramenta, tá? Uma ferramenta, okay. Tá? Aí eu vi que tinham vários médicos, psiquiatras fazendo, inclusive essa colega minha, né, que eu tô falando que é psiquiatra, que encaminhou essa paciente, já tinha feito esse curso, né, e aí eu fui fazer esse curso, né, e me surpreendi.
Isso foi em 2018, tá? Eu estou formada desde 89 na psicologia, né? Eu sou psicóloga clínica há muito tempo. E agora, 2018, eu resolvi fazer uma coisa completamente diferente do que tinha sido o meu caminho na psicologia clínica, né? Que é o brain spotting, né? E me conta uma coisa, e como que foi para você, assim, passar de uma abordagem mais, vamos dizer, existencial, antissistemática, para uma abordagem, vamos dizer, mais sistemática, com, vamos dizer assim, outras categorias, outros parâmetros? Como que foi como que está sendo nessa passagem? No começo, o curso de Brain Spot, a formação, ela é em 4 etapas, tá? O primeiro que eu fiz em, acho que junho de 2018, né? Junho de 2018, não, novembro, acho que de 2018, né? O primeiro que eu fiz, eu fui, assim, bem cética, né? Eu falei, deixa eu ver o que é isso, assim. Quase nem falei meu nome direito, sabe quando você fica um pouco só observando o que é aquilo, né? E o curso, ele é um curso de um final de semana inteiro, feito uma imersão, 3 dias seguidos, uma carga horária bem grande. E ele tem uma parte teórica e uma parte prática. A formação é inteirinha assim. E na parte prática, os professores aplicam as técnicas, depois formam duplas para treinar. E aí, assim, o que me deixou surpreendida, assim, foram os efeitos logo na hora. Imediatos. Imediatos. Então, esse foi um ponto que me chamou, né? Dos efeitos imediatos, de você ver a transformação, né? De algum tema que você se propôs a trabalhar ali na terapia, tá? E você vê na hora a pessoa se iluminar de um jeito, uns insights que nunca teve na vida, uma coisa, né? Então, isso foi o que mais me chamou a atenção, porque, né? A gente, quando tem um efeito assim imediato, é o que a gente quer, né? Para o nosso paciente. Claro. Né? Mas foi imediato. Foi imediato, porque assim, isso agora já falando da minha experiência, claro, né? Claro. A gente, com essa técnica, você tem um efeito imediato, mas você também tem um efeito que permanece ao longo do tempo, e a pessoa vai caminhando, assim, num nível de transformação, com aquilo que foi mexido, e vai ficando, e de repente, a pessoa falou, nossa, minha vida mudou, né? Aquele ponto mudou. Não é, claro que não é um milagre, eu me transformei em outra pessoa, não é isso que eu estou falando, né? Mas ele não tem um efeito só imediato, por exemplo, quando a gente pensa em autoajuda, aqueles, né, às vezes algumas situações, alguns livros que a gente lê e fala, nossa, que bom, isso me ajudou na vida, mas daqui a pouco volta tudo de novo, né? Não mexeu ali no miolinho da coisa, né? Entendi. Então, tem um efeito que é imediato, mas também tem um efeito mais a longo tempo, né? Fala um pouco mais sobre o Brain Spotting, a questão do como que é, em que se baseia, como que é a ferramenta, como se destrincha, como flui o processo. Tá. Bom, o Brain Spotting, ele foi criado por um americano que chama David Grant, tá? E esse americano, ele era um expert em EMDR, né? Para quem não sabe, o EMDR... Ele veio do EMDR. Ele vem do EMDR. É como se fosse um avanço do EMDR, Eyes Movement Desensitization Reprocessing, né? Qual o nome dele? David Grant. Grant. Com D. G-R-A-N. D. Isso, D. Seria assim? Sim. Isso. Assim. Isso. Perfeito. David Grant. Isso. Foi o fundador, foi o desenvolvedor. Foi o desenvolvedor. E ele por que ele diz que é um avanço do EMDR? O EMDR é uma técnica que trabalha com o movimento dos olhos e com os dedos do terapeuta.
né? Não é hipnose, tá? A pessoa fica consciente o tempo todo, porque às vezes a gente faz esse movimento, muita gente faz a associação com hipnose, né? E não é hipnose, né? Mas trabalha com o movimento dos olhos, do NDR. E ele trabalhando com uma paciente dele, atleta, ele trabalha muito com atletas, tá? Ele trabalhando com uma paciente dele, atleta, ele percebeu que quando chegou no ponto, ela deu uma tremidinha e falou, nossa, eu me lembrei de não sei o quê, né? Ele começou a testar isso empiricamente, onde isso levava, né? E ele também ele trabalhou muito também com as vítimas do 11 de setembro, com sobreviventes do 11 de setembro. Então, ele trabalhou muito em situações de estresse agudo e também do transtorno do estresse pós-traumático, INPET, né? E, então, ele foi desenvolvendo essa nova técnica, que diríamos que é um avanço do NDR, né, no sentido de trabalhar também com o movimento dos olhos, né, em reprocessamento. Tá? Ele percebia que em determinado ponto... Isso. Em determinado ponto surgia uma, vamos dizer, um fenômeno corporal, emocional. Emocional, alguma lembrança, alguma coisa ali acontecia. Sim. Em determinado ponto, tá? Sim. Durante o EMDR. Durante o EMDR, ele percebia. Ele percebia. Aí ele começou a parar nesses pontos. Sim. E deixar ver o que vinha, o que ia acontecer. E aí, a pessoa entrava num reprocessamento mais profundo. Sim. Né? Tá? Então, ele desenvolveu uma... Eu não estou com ela aqui porque está no meu consultório, mas ele começou a usar, então, tipo uma ponteira. Sabe uma ponteira? Sim. Como se fosse uma antena, né, de TV daquela... seria uma anteninha que sai de uma caneta. Isso, exatamente. Uma anteninha que sai de uma caneta. Tem uma ponteira minha, tem uma ponteira vermelha, e aí ele começou a usar isso e achar o ponto onde a pessoa fala, opa, aí pode ser que tenha alguma coisa. Ou, quando a pessoa não percebe, o terapeuta bem sintonizado, sim, percebe alguma coisa no corpo. E fala, sim, opa, aqui, ou teve uma piscadinha, uma tremidinha, uma coisa na boca, ou uma mão que apertou, ou um vermelho no pescoço. Alguma questão corporal que te dá o caminho para acessar aquele tema. Entendi. Muito interessante, né? Me conta uma coisa, na sua abordagem, quando você tem uma abordagem, vamos dizer assim, mais fenomenológica, não tão interpretativa, deixando fluir o discurso, existe um momento da terapia que você, de repente, assim, em meio a vários conteúdos, as várias situações, você vem na sua cabeça, nossa, esse é um ponto que talvez vale a pena a gente, vamos dizer, se focar um pouco mais e talvez aplicar a técnica. Uhum. Seria mais ou menos assim? Isso também, mas deixa eu falar uma coisa antes disso. Uma das coisas que mais me encantou e fez ficar no Brainspotting, que ele é absolutamente fenomenológico. Por quê? Primeiro, o paciente dá o tema que ele quer trabalhar. Tá? Então, ele traz o tema. O terapeuta só segue o fluxo do que está acontecendo com o paciente, tá? Depois, conforme o paciente dá o tema e a gente vai buscando o ponto, né? O paciente vai dizendo, opa, tô sentindo isso, né? Então, nossa, senti um frio na espinha. O terapeuta, ele só segue as mesmas palavras. Sentiu um frio na espinha? Presta atenção nisso, vê onde isso te leva. Conecta isto com o tema que você quer trabalhar. O terapeuta, se mudar de palavra, em vez de falar, senti um frio na espinha, falar, você sentiu medo? Ele desvia o processamento da pessoa. Desvia totalmente. Ele é totalmente fenomenológico no sentido de ser fiel ao discurso do paciente. E que não é só o discurso do
lado, né, que também é o gesto. É o gesto, vamos dizer, toda essa linguagem corporal. Essa linguagem. Então, ele não é interpretativo, né? Sim. Não é uma técnica interpretativa, é uma técnica que o David Brand usa, ele não fala, assim, exatamente a palavra fenomenológico, ele diz que um dos pilares do Brain Spot é o princípio da incerteza. Sim. É o princípio da incerteza, né? Que sim. O próprio paciente é que vai chegar no reprocessamento dele, seja lá onde o reprocessamento levar, né? Sim, sim. Não é uma coisa que o terapeuta se impõe, né? Que fala, né? Nossa, que interessante, hein? Assim, como que é a sistemática do processo? Voltando um pouco para a sua pergunta, né? Se eu estou lá na sessão, então, assim, o que aconteceu? Acontece de várias maneiras, né, André? Então, eu tinha pacientes que já estão em terapia comigo há muito tempo, né? E que tinham, por exemplo, questões que não estavam conseguindo avançar. E aí a gente resolveu fazer alguma sessão de Brain Spot num tema específico, né? E aí o paciente trouxe coisas, paciente que está há muito tempo, que nunca tinha falado sobre aquilo, sabe? E vem situação, e vem emoção, e vem sentimento, e vem coisas que nunca tinha falado. Como se tivesse um nó em algum lugar que ele não tinha acessado até então, e que essa é uma forma de acessar. Entendi. Seria chegando a essas questões e propondo fazer usar a técnica, a ferramenta, mais ou menos. Outra coisa, assim, em questões muito específicas, né? Então, por exemplo, tinha uma outra paciente que passou por uma situação que para ela é muito complicada, que foi quando o apartamento dela pegou fogo. Nossa. Não tinha todo o apartamento, mas, né, foi uma situação bem de estresse, de dor, né, complicada, de trauma, vamos dizer assim, né? Tá? Sim, sim. Então, essa é uma situação muito específica que eu posso propor para ela, falar, olha, vamos aproveitar que tem agora essa técnica nova e vamos botar isso no foco para ver o que a gente consegue te ajudar nesse ponto, né? Então, é uma técnica, uma ferramenta muito usada para traumas, né? E é bom a gente lembrar que quando eu estou falando de trauma, eu não estou falando do trauma específico da psicanálise, né? Eu estou falando de alguma situação muito negativa que você passou e aquilo não ficou bem digerido dentro de você, né? É disso que eu estou falando quando eu estou falando de trauma, alguma coisa que não precisa ser necessariamente uma coisa muito grande, mas que para a pessoa é. Ou também pode ser, a gente também pode estar falando de trauma complexo, né? A gente pode estar falando de um abuso, de uma perda muito importante, de morte, de luto, de depressão. A gente também trabalha nessas situações tem bastante eficiência nessas situações, né? O Brain Spot. Agora, a ideia central é que existe vamos dizer, um acoplamento, um paralelismo entre vivências e eventualmente entre vivências, sensações, estados e os nossos, vamos dizer, pontos de fixação ocular, os nossos... A ideia central é que todas as experiências que a gente passa na vida, elas ficam registradas. Às vezes ficam registradas em forma de uma memória que você pode acessar, mas, de fato, todas ficam registradas no nosso corpo, ou, no mínimo, de forma cerebral. Elas ficam ali, porque redes neurais, né, foram acionadas para qualquer experiência da vida, né? Então, as experiências negativas, elas estão registradas em formas de entraves, né? Então, a ideia é que, através do nervo óptico, que passa ali pelo meio do cérebro, né? Tanto na área mais subcortical, mas ali no miolinho, né? Assim como eles se cruzam, né? O nervo óptico lá no final. Então, você passa por várias redes neurais através do nervo óptico. Então, você consegue acessar redes neurais. A ideia é essa, né?
A ideia é essa. Então, tem gente já desenvolvendo mais no caminho da neurociência, fazendo estudos, né? E ainda não está completamente decifrado, vamos dizer assim, mas os estudos já mostrando a eficácia tem, né? Tem algumas pesquisas. Sim, mas não, imagino que não. De teste, tá? Principalmente ligados a transtorno de estresse pós-traumático, né? Imagino. Alguma comparação com o EMDR, assim, em termos de eficácia? Sim, tem alguma comparação, e junto com o EMDR são consideradas terapias brain body based, né? Que tem uma base tanto no cérebro quanto no corpo. E daí que a palavra brain, quando a gente lê em português, geralmente ela é traduzida por mente, mas aí cria uma confusão, porque a mente pra gente dá muita... Sim. É sinônimo de cognitivo, né? Das funções, do córtex. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um acesso mais primitivo, né? Sim. Por isso que é importante falar de terapia cérebro-corpo, né? Porque não é mesmo, né? Porque eu não estou falando de um aspecto cognitivo. Inclusive, a pessoa, na hora que está passando pelo processo, né? A gente vai chamar de reprocessamento. Então, reprocessamento. Ela foca aquela experiência que ela quer, de alguma forma, trabalhar, a gente acha o ponto, e aí deixa a pessoa reprocessar. Isto pode ser em silêncio absoluto. A pessoa pode passar o reprocessamento inteiro sem falar nada. Só uma pergunta aqui de uma espectadora, eu vou colocar aqui, a Maria Aparecida Bicudo, Vidiane Bicudo, colocou, mas o cérebro não é corpo? Sim, o cérebro é corpo. O cérebro é corpo. A gente aí está dizendo, em termos de como um órgão, né, onde cada um tem a sua função, né? E eu acho que o que ela está perguntando é esse hífen, né? Quando eu digo brain body based, né? Isso. Eu acho que é o brain body. O brain body, né? Sim, o cérebro é corpo. Eu não sei como eu vou sair dessa enrascada do brain body, né? Pensando, tecnologicamente pensando, não sempre tem como sair disso, né? Porque é o modo que a gente, assim, é o modo como as pessoas estão entendendo essas coisas, né? Com essa separação, né? Então, entendi. A gente pega o rumo do corpo, né? Então, uma tremidinha no ombro, uma cascata de piscada que também às vezes acontece na hora do reprocessamento. Nossa, eu tenho uma pergunta sobre cascatas, assim, não é cascata, é uma cachoeira incessante de piscadas, né? Eu até vou te perguntar, vou adiantar, né? Vou te perguntar agora, mas ontem eu estava numa live, né? Numa live sobre prevenção de suicídio, e ao rever a live, eu estava olhando para cima, estava olhando um pouco para cima, e eu percebi que eu era uma cachoeira de piscadas os meus olhos. Eles piscavam muito, mas muito. Eu não estava me sentindo, vamos dizer, angustiado, nem ansioso, embora o conteúdo de alto impacto afetivo para mim. São vivências que eu passei, etc. E tive essa cascata, e eu gostaria, e eu parecia estar num transe, né? Eu gostaria de perguntar para você qual pode ser o significado dessas, vamos dizer, dessas enxurradas de piscadas. Quando a gente entra num tema, André, né, como você disse, você não estava se sentindo angustiado, mas o tema é um tema afetivo para você, né? É um tema repleto de coisas, né? Mega impactante para mim. Né? Impactante, de vivências que você já experimentou, né? Então, nesse momento, é isso que a gente faz com o paciente, tá? A gente pede para entrar no tema e ele se ativa, o corpo todo se ativa. O corpo todo se ativa. Tá? Você se ativa com aquele tema a partir das experiências vividas, né? E quando você foca para um lado, ou para o outro, você vai acessar as redes neurais onde essas vivências estão gravadas.
E mesmo que você não esteja se dando conta, você reprocessou, né? As piscadas mostram o reprocessamento, como se os olhos fossem um scanner, dando uma, né, verificada. Não, é assim, eu falei, meu Deus, eu estou num transe aqui, né? Eu parecia que estava num transe, falando calmamente, aparentemente calmamente, mas a piscada, assim, numa intensidade absurda. E isso a gente faz naturalmente porque o nosso cérebro, ele tende à homeostase, né? Então, a gente todo dia não dorme para tentar reequilibrar tudo de novo, para começar tudo de novo, né? E a gente fecha os olhos para dormir, para tentar reorganizar. O cérebro tem essa tendência à homeostase, tá? Então, isso acontece naturalmente. Você vê que tem situações... A gente está comendo, aí você para e está mastigando, olhando lá para o lugar, né? Quer dizer, você está ali num movimento de tentar se reequilibrar. Entendi. É natural. Então, também, essa é uma outra ideia do Brainspotting, né? Que o cérebro tende à autocura. Ou seja, o cérebro é homeostático, tende à autocura. Só uma coisinha, você está com um paciente, por exemplo, aí você percebeu, sei lá, eu imagino que agora você esteja bastante sensível ao olhar do paciente. Né? Muito mais do que antes. Muito mais do que antes, né? Imagino que na minha vida como terapeuta, sim, que é incalculável. A atenção que eu tenho no corpo, no olhar, é impressionante, porque eu não estou só na análise do discurso, né? Você não está mais só na análise do discurso. Então, você tá prestando atenção no olhar do seu paciente, nos locais para onde que ele está olhando, a vivência que ele está falando, as reações corporais. Você está ali clicado. Aí, de repente, vamos dizer assim, você sacou que o olhar para um determinado lado, a reação corporal é mais tensa, alguma coisa assim. E vamos supor que você proponha o uso da ferramenta. Aí, eu imagino assim, você vai tentando chegar no ponto, é isso? Eu não, é a pessoa que vai chegando, né? A pessoa vai chegando no ponto. Inclusive, assim, quando é uma sessão só de Brainspotting, né, que o paciente me procurou só para isso, porque agora, como eu tenho trabalhado bastante com isso, então tem algumas pessoas só, né, por exemplo, um outro caso de um pai que me procurou, que ele, junto com o filhinho de 10 anos, sofreram um assalto à mão armada. Né? Então, eles me procuraram só para trabalhar essa situação, para que depois isso não virasse um trauma, né? Um TET, não virasse um transtorno de estresse pós-traumático. Então, eu trabalhei com aquela criança só aquele tema. Né? Então, aí você já vai preparado para isso. Quando eu vou preparada para uma sessão de Brainspotting, eu até deixo um tempo maior, André, porque assim, o reprocessamento é da pessoa, e às vezes não dá para interromper. Então, eu espero um pouco, né? Agora, vamos supor que o paciente chegou no ponto. Você e o paciente chegaram ao ponto. A gente tem uma escala. Uma escala. De SUDES, né? Que no início do atendimento, a hora que a gente foca o tema e pede para o paciente contar um pouquinho do tema, porque contando ele vai se ativando no tema. Né? Então, sim, por exemplo, eu pedi para esse menininho me contar como é que foi o assalto, onde vocês estavam, o que você pensou, o que você sentiu. E aí a pessoa vai se ativando. Aí eu falo assim, você me contando tudo isso, como é que você está agora? Assim? Se tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para a sensação que você está, quanto você daria? Né? Aí, depois eu pergunto, então, pelo corpo. Como é que está seu corpo? Que parte do seu corpo ressoa mais com essa situação? Que está mais aflito, mais, né? Então, a gente faz uma localização no corpo e depois a gente acha o ponto do olhar e deixa. Então, vai focando nisso, vai focando nesse seu, sei lá, se a criança falou medo, vai focando no medo. Eu lembro que ele disse das mãos. Aí eu tô com as minhas mãos assim, ó. Eu falei, então vai focando nas suas mãos, vai focando no medo e olhando para esse ponto, olhando para o ponto, olhando para o ponto, olhando para o ponto. De repente, a criança falou assim para mim, nossa, minhas mãos estão leves. Nossa. Reprocessou. Reprocessou a experiência. Né? Mas
Desculpa insistir, né, nessa questão da pergunta. Chegou no ponto. Você deixa... Existem outras técnicas acessórias a partir do momento que chegou no ponto? Ok, existe. Explora a profundidade? Eu não sei. Existe, por exemplo, ele desenvolveu também o David Grandi, ele fez uma gravação bilateral, então a gente usa um fone de ouvido, uma música que passa de um lado para o outro. São músicas que ativam um pouco, né, o sistema nervoso, porque fica passando de um lado para o outro, então vai dando uma ativada junto, tá? Então, sim, como se fosse um binaural. Isso, só que ela não é uma música gravada de forma automática, ele mesmo fez e gravou. Então, ela ressoa de um outro jeito no nosso sistema orgânico, tá? Porque ela não é no automático. A gente tem também, por exemplo, um óculos que você tampa um olho e deixa só um, para ativar ainda mais o processo. A gente tem uma técnica quando a pessoa não está muito mal, de sair do ponto de ativação e para um ponto de recurso. Então, um ponto de recurso no corpo, onde o corpo fica mais integrado, mais calmo. Isso ela dentro do campo visual. Dentro do campo visual também, né? Então, é sempre ligando a experiência com o corpo, com o campo visual. É sempre um círculo, sabe? É sempre um círculo. Sempre um círculo. Me conta uma coisa, em relação a essa música que ele coloca bilateral, em algum momento, foi sugerido, em algum momento, o brain spotting a partir da vivência auditiva? Como assim, sua pergunta? Veja bem, o brain spotting ele é feito a partir da percepção visual, né, a partir do campo visual. Em algum momento, ele pensa ou pensou, ou suscita a possibilidade do brain spotting a partir de estímulos sonoros? Sonoros no sentido assim, qual é o som ou o trecho daqueles sons? Assim, não exatamente, eu imagino que a sua pergunta tem um pouco a ver até com o seu trabalho, né, até estou me lembrando lá do seu doutorado. Mas não exatamente, assim, um tipo de melodia no som. Tem, assim, alguns... Aí não é o David Grant que faz, mas eu já vi alguns outros autores trabalhando no meio da música, um agudo, um apito. Então, algumas coisas que podem estimular diferente, né? O que eu percebo é que eu tenho pacientes que só de colocar o fone com essas músicas que tem até no Spotify, fica acessível a todas as pessoas, né? Eles se ativam só de colocar música, né? Então, eu tenho muito... Só de colocar música. Não pode colocar música. Mas eles estão fixados no ponto visual? Não, nem estão ainda. Nem estão ainda? Nem estão ainda. Ou seja... Eu acho que tem alguma ativação ali que já vai a partir da música, né? Agora, o que ajuda também, André, assim, a música e o fone de ouvido é um pouco se isolar do mundo, né? E assim, todo esse caminho de você procurar um ponto no corpo, como o tema que você quer trabalhar, acaba virando um mindfulness muito focado, né? A pessoa, às vezes, fica quase 1 hora e nem percebe que ficou num estado de meditação profundo, porque está focando no corpo e no tema, né? E nem percebe, né? Há relações entre brain spotting e mindfulness? A gente pensa nisso, às vezes, como um mindfulness focado no corpo, né? Tem uma certa relação, né? Porque o jeito de fazer a coisa, né, é parecido. Entendi. Agora, você chegando no ponto, né? O paciente está na vivência, você chegou que aquele ponto é o ponto mais, vamos dizer, mais forte ali relacionado à vivência. Você deixa o paciente... Muitas vezes o paciente reprocessa sozinho, estando no ponto. E muitas vezes ele vai contando as coisas, né? As imagens, as lembranças, as conexões que está fazendo, que está sentindo. Com o olho fixado. O olho fixado. E eu só segurando lá a minha ponteira, lá no ponto. Ou seja,
diferentemente do EMDR, vamos colocar assim, você está lá fixada no ponto. Estou lá fixada no ponto. Estou lá fixada no ponto. Agora, é muito importante o que, assim, também é uma das premissas, né, de por que dá certo isso. O próprio David diz que a questão da sintonia dual é extremamente importante, porque você vai reviver experiências, você vai reprocessar experiências traumáticas, você vai entrar nas experiências novamente, só que agora num ambiente seguro, né, com alguém ali do lado te apoiando o tempo todo. Então, quando a gente está trabalhando uma situação mais grave, de um trauma complexo, de alguma coisa mais, né, primária, alguma coisa mais difícil, você fica ali o tempo todo dizendo, pode ir, eu tô aqui, eu tô com você. Não, se a pessoa começa a passar mal e chorar e lembrar, porque, claro, vai levantar coisas, né? E aí é muito importante esse estar junto do paciente, que é a questão da tecnologia ali, ó, você tá ali, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô indo com você, seja lá onde você for, né? Entendi. Esse estar presente, esse estar... é extremamente importante, extremamente importante. Agora, muitas vezes você colocou assim, que algumas vezes se buscam pontos de alívio. Sim. Pontos que a gente diz é um ponto de recurso, né? Então, se a pessoa, não tô aguentando, então foca no seu corpo, veja qual é a parte do seu corpo que está mais tranquila. Olha, acho que meus pés estão tranquilos. Então, vamos lá. Põe o pé no chão, foca no pé, e aí a pessoa vai retomando a segurança e vai saindo daquele estado mais de angústia que às vezes precisa. Então, a gente vai buscando, às vezes, o ponto de recurso, né? Não necessariamente precisa buscar o ponto de recurso, porque às vezes o próprio cérebro dá conta de chegar nesse ponto sozinho. Sozinho. Quando a pessoa não está aguentando, às vezes, a situação angustiante, ou traumática, ou de estresse, né? Alguma patologia, alguma coisa assim, né? Agora, o ideal, assim, são várias sessões, vamos dizer assim, de repente existe a possibilidade do reprocessamento em várias etapas, em várias sessões. Olha, assim, depende da situação, né, André? Assim, por exemplo, esse menininho que eu falei do assalto, ele veio uma vez só e ficou tudo bem. Ficou tudo bem, né? Assim como quando eu estou, por exemplo, pensando em fazer alguma coisa na obesidade, a obesidade é uma situação que já está lá há muito tempo. Então, assim, eu estou pensando em fazer uma coisa mais a longo prazo, talvez 6 sessões, alguma coisa que consiga chegar mais no ponto, né? Eu tenho paciente meu que já estava em terapia comigo, que fez uma sessão, e isso deu tanto pano para manga que depois a gente ficou meses trabalhando aquele tema, que veio em uma sessão. Né? Entendi. Entendeu? Ou seja, passaria, de repente, dessa situação, vamos dizer assim, mais focada no campo visual, no reprocessamento, para outras consultas, onde isso vai ser trabalhado de outra forma. Porque também a pessoa, quando entra no reprocessamento, né, e às vezes ela chega naquela rede neural, é como se abrisse uma caixinha, né, destravou aquilo. Então, parece que o reprocessamento, ele continua. Então, eu geralmente não faço toda semana, quando a pessoa quer fazer novamente. Eu vou fazer de 15 em 15 dias, porque ele tem uma coisa que ele continua, sabe? Às vezes a pessoa sonha naquela noite, no dia que fez o reprocessamento, algum sonho completamente diferente do que ela sempre teve. Então, parece que ele continua. Assim, os padrões mais frequentes, assim, de resposta, vamos dizer, de resposta tensa, né? São padrões mais primitivos, tipo luta, fuga, congelamento. Luta e fuga e congelamento. E aí, às vezes, a gente revive isso, e aí, junto com alguém, né? Vamos lá, não precisa congelar, vamos indo, né? A gente sabe aquela situação que aconteceu, o trauma, a situação, né? Específica, mas trabalha geralmente nessa situação mesmo, luta, fuga e congelamento, né? Quando acontece uma experiência negativa que você, né?
Todo ser humano só pode ter esses 3 tipos de reação, né? Entendi. Supondo que tenhamos mais, vamos dizer, mais vivências focais relevantes, mais do que uma. Vamos dizer, uma constelação de algumas vivências que pudessem ser trabalhadas e que estão, vamos dizer, estão em vários nós. Uhum. Poderiam ser vários pontos? Poderiam, mas a gente pede para escolher uma para começar. Entendi. Tá? Então, sempre tem uma coisa que é muito pontual e que o próprio paciente escolhe. Não é a gente, né, que escolhe. Né? Isso é importante, né? Ah, eu acho que você deve trabalhar isso. Não, não é. Né? É o próprio paciente que escolhe. Então, ele escolhe uma para começar. Entendi. Outro dia eu fiz uma sessão, e é legal porque, assim, você tem liberdade, né, também para criar coisas, né? Depois que você entende um pouco como é que funciona essa ferramenta, dá liberdade, né? Então, outro dia eu fiz uma sessão com uma garota adolescente, e ela falou, eu queria trabalhar com metas. Falei, então vamos lá, Sim. vamos focar, né? Aí ela começou, porque também é possível trabalhar com expansão, né? Não Claro. só com situação negativa, mas com expansão, né? Aí ela começou e ela achou 4 pontos para as 4 metas que ela queria trabalhar. Entendi. Mas a questão fundamental dela era trabalhar com metas. Entendi. Mas vamos supor que, de repente, sei lá, o paciente quisesse trabalhar com metas, mas fosse um procrastinador nato, de repente sempre se esquivasse. Poderia tentar se trabalhar essa questão da procrastinação, da esquiva, do momento que ele se trava nos processos dele? Qualquer ponto a gente pode trabalhar. Trabalhei isso com uma paciente minha, procrastinação. E foca nisso. Vamos lá, o que é isso? Como é que é isso? Onde está isso no corpo? Vai indo, vai indo, vai indo. Ela chegou lá no sofá da casa da avó de quando ela era pequena, que ela ficava largada, ninguém exigia nada dela. Entendi. Entendeu? Ela chegou. E aí, desde lá, ela foi trabalhando essa questão. Mas não necessariamente a coisa está no passado, né? Porque senão está parecendo sempre uma coisa de buscar no passado. Não é só isso, né? Não é só isso. Entendi. Agora, na sua experiência, assim, geralmente são uma sessão ou algumas sessões? Algumas sessões. Na minha experiência, algumas sessões. Para as crianças é mais fácil, dá para fazer uma. Já fiz uma sessão com várias crianças, assim. E aí a gente tem bichinho para colocar, assim, grudado na parede, no ponto, coisas assim, também que a gente vai inventando, né, para fazer com as crianças. Entendi. Famílias, já tentou terapia familiar com brain spotting? Terapia familiar, eu diria, abordagem familiar, né? Uma abordagem familiar, né? Eu mesma não trabalhei nesse sentido, mas o que eu trabalhei já? Já trabalhei na hora da prova com os meus alunos, antes deles fazerem a prova, deles buscarem o ponto de recurso para integrar um pouquinho melhor e fazer a prova mais tranquila. Entendi. O grupo, entendeu? Então, isso eu já trabalhei com eles. Em grupo, na sala de aula? Na sala de aula. Entendi. Você já fez. E você, assim, você se sente uma terapeuta diferente a partir do Brain Spotting, assim, abriu, assim, um canal novo, assim, na tua vida em relação a, vamos dizer, as abordagens, as outras abordagens, você se sente, abriu um campo novo? Sim, abriu. Estou estudando muito neurociência, coisa que eu não tinha estudado antes, apesar de que, assim, se a gente for ver também os caminhos da psicologia e tudo, a neurociência está avançando demais agora, né, André? Então, é uma coisa que lá na época que eu estudei nem tinha tanto ainda no curso mesmo, né? Então, agora estou estudando bastante. Eu gosto, né, assim, gostei dessa coisa de não ficar só no discurso falado, né? Gostei dessa coisa do paciente estar olhando o tempo todo para mim, eu ter mais liberdade para poder olhar para ele em todos os níveis,
corpo, prestar mais atenção, sabe? Porque é aquela coisa do paciente face to face, né, que na psicoterapia mais dialógica você fica ali, porque não é de uma abordagem psicanalítica, então sempre foi face to face, né? Entendi. E, então agora eu fico, né, o paciente está olhando para outro ponto e eu consigo observar mais coisas. Né? E assim, o peso do não verbal para você hoje? Ou do corporal? Olha, é bem, assim, eu acho que assim, não que eu ache que tem mais peso, tá? Eu não acho que tem mais peso hoje, tá? Mas, assim, eu me sinto mais atento no sentido de pensar assim, que antes eu esquecia do corpo, sabe assim? Antes eu esquecia do corpo. Entendi. Naquelas elucubrações de interpretação hermenêutica, sabe? E o nosso pensamento estava muito nisso. Entendi. Não, realmente é uma mudança, né? É uma abordagem diferente, né? Mas não que eu não deixe de fazer análise, eu continuo sendo Claro. analista, tá? Não é isso, né? Continuo sendo analista, mas é diferente, né, agora. Assim, e fala um pouco da sua tese, né? É uma tese de doutorado. Estou no doutorado na Unifesp. Na Unifesp. E na pediatria, junto com a nutrologia. Na nutrologia. Né? E na nutrologia tem, né, nesse núcleo, tem vários ambulatórios de dificuldades alimentares, ambulatório de obesidade, de dislipidemia, né? E eu estou no ambulatório de obesidade, então a ideia é trabalhar com adolescentes obesos, né? Que o ambulatório foca, né? Uma intervenção multiprofissional, né? Então tem os médicos, tem as nutricionistas. Antes tinha educador físico, agora a gente está sem, mas junto com a psicologia é uma intervenção multiprofissional para tentar combater, né? A obesidade é um mal do século, né? São adolescentes, os pacientes. Adolescentes. Lá na pediatria, vai desde 0 até 19 anos, né? A pediatria. Eu vou pegar só os adolescentes, né? Para trabalhar. Entendi. Para trabalhar. E a ideia é usar uma metodologia qualitativa e quantitativa. A ideia então eu vou fazer uma intervenção, né? Porque como é um trabalho de doutorado, né? O chefe lá do departamento queria algo que não fosse teórico, porque a resposta, né, nos tratamentos para a obesidade, ela é muito pequena, então eles sempre estão querendo testar, pensar em alguma coisa nova, ter algum resultado, né? Então eu vou fazer uma intervenção com brain spotting e ver se, de alguma forma, assim, crianças emagrecem. Não só isso, né? A questão do qualitativo é para entender se ganharam mais autoconsciência, se mudar alguma coisa na vida em relação ao próprio corpo, né? Então, a autopercepção, principalmente na questão corporal, o qualitativo vai muito ver esse lado, né? Porque, às vezes... São entrevistas abertas? Ao final, abertas. Ao final do processo, ao final das intervenções. Então, sim. Os dados antropométricos e clínicos, eles serão medidos antes da intervenção e depois da intervenção. E as entrevistas com os adolescentes, as entrevistas abertas, serão feitas após a intervenção. Nossa, que interessante. E só 6 meses após a intervenção, porque também tem esse tempo todo do reprocessamento, né? Então, tem todo o tempo da intervenção e depois mais um tantinho para as entrevistas. O reprocessamento, a ideia do reprocessamento seria um processo que não se limitaria ao momento do spot, né? Não é um momento, só o momento que você está, vamos dizer, que o paciente está em contato com aquele ponto no campo visual. O processo se daria ao longo do tempo. Ele permanece. Tanto que a gente vê que isso acontece muitas vezes. O paciente, naquela noite, sonhar, ter um sonho diferente, estranho, melhor, pior, mas diferente, né? Então, ele já saiu do ponto, né? Mas a gente vê que, de alguma forma, continua, né? Nossa, que interessante.
Olha, eu queria, nossa, que conversa gostosa, que assunto interessante, né? Eu queria. Né? queria... Uma coisa que é importante, André, assim, no Brasil tem as pessoas que são os treinadores, né, de brain spotting, né? Então tem algumas pessoas, uns 15, não sei, são poucos, né? Porque isso, inclusive no mundo, é uma coisa que está se ampliando agora. E o CRP de Brasília, o CRP1, já deu um parecer favorável, dizendo que é possível, já está sabendo. Agora a gente espera que os outros, né, aos poucos, vão também aderindo. Apesar de que o 01, né, já garante um pouco a utilização, né? Existem núcleos de formação em São Paulo? Eles não tem núcleos, eles acontecem itinerantes, né? Porque as pessoas, né, vão se organizando para os cursos, né? Tem a associação, tá? A Associação Brasileira de Brain Spotting, que acho que é esse, agora eu não podia te passar para depois você colocar no canal, né? Ali tem tanto a indicação de cursos, quanto a indicação de terapeutas, especialistas, porque são poucos ainda, né? Entendi. Então... Mas, olha, beleza. Super obrigado aí pela sua aula, pela sua palestra. Eu que agradeço o convite, tão bom falar com você. Essa é a minha primeira live. E que seja a primeira de várias lives, viu? Ou que a gente volte logo ao vivo, né? Com certeza. Um grande abraço. Obrigada, viu, André?